Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Nós ajudamos pessoas que querem parar de usar álcool ou drogas sem internação. E hoje, conforme prometido, nós estamos aqui, vamos gravar essa live, vamos falar um pouco dos dois processos, processo de internação, o processo sem internação. Vamos tirar aí algumas dúvidas. Então, na abordagem do processo com internação, que é a mais usada, a gente percebe que algumas pessoas, quando buscam, né, esse processo de internação, não sabem bem como ele funciona, né, como é a característica do tratamento, como se dá, né, o andamento lá dentro da clínica, os profissionais que estão lá na clínica, o tempo de serviço, né? Então, quando busca uma internação, geralmente busca ali naquele momento da crise e depois é que a família vai se inteirando, né, de como as coisas funcionam lá dentro da comunidade terapêutica ou da clínica. Então, o tratamento como internação, ele tem um período. Geralmente, é um período de 6, 9, 12 meses, né? Então, se a gente pegar esse período de 12 meses, nós vamos dizer que é uma média de 9 meses. Então, durante o período da internação, o dependente, o paciente fica lá, no regime de internação, por um período de 9 meses, né? Então, na média ali, vai dar uns 9 meses. Nesse período de internação, ele vai ter uma visita por mês. Algumas clínicas trabalham com uma visita cada 15 dias, né? Então, por média, a gente vai colocar como média uma visita por mês. Então, o paciente, ele dá início no tratamento e depois de 30 dias tem uma visita com a família. Nessa visita, muitas pessoas fazem uma visita assistida, acompanhada por um dos profissionais da clínica. Tem outras clínicas que já fazem a visita já direta com o paciente, todas as famílias juntos, e aí faz lá um almoço. Geralmente é no domingo ou no sábado, né? Na clínica que eu trabalho, a gente faz a visita sempre no segundo sábado do mês, um período lá das 11 da manhã até as 15, 16 horas. Então fica um tempo lá com o familiar, e isso é muito bom, porque já é o início do processo de reinserção social e familiar, né? É o momento que a pessoa que está interna, o acolhido lá da clínica, ele vai ter acesso às notícias de fora da família, as questões sociais, o que está por fazer, o que vai ainda fazer. Eu vou pôr aqui para vocês a arte que eu fiz aqui. Eu vou ficar meio no cantinho aqui, mas eu acho que vai dar para a gente ver. Então, o tratamento na clínica, nas comunidades terapêuticas, a internação é de 6 a 12 meses, né? A gente colocou aí com uma média de 9 meses, que é o processo que ele fica lá internado. A visita é a cada 15 dias, ou uma por mês, né? Então, a média vai ficar aí uma por mês. O custo desse tratamento tem uma variável bastante grande aí, dependendo da clínica, da condição que é dada lá na clínica. Então, ela varia aí uma média de 1 a 15 salário mínimo, né? O que não é barato. E aí a gente tira como média, mais ou menos, as clínicas que tem na nossa região aqui, é uma média de R$ 1.000 até R$ 3.500.
Aí, mais ou menos é essa média que é o custo do tratamento. Dentro da clínica, os serviços oferecidos, geralmente a clínica vai oferecer um psiquiatra, um psicólogo, acho que é o outro. Aí. Então, os serviços oferecidos vão ser o terapeuta, psicólogo, o psiquiatra. Geralmente, o programa que é trabalhado é o programa de 12 passos. Então, lá ele vai ter, além dos 12 passos, vai ter dinâmicas de grupo. E nesse processo, né, que ele fica lá dentro da clínica, vão ser passados, além dessas dinâmicas, e o sentido da dinâmica é a conscientização da doença. Né? Então, a dependência química é uma doença crônica, uma doença mental, e por ser uma doença crônica, ela precisa de um tratamento contínuo. E toda doença crônica, ela inicia o tratamento pela conscientização. Né? Então, esse sujeito que tem essa doença, a dependência química, o alcoolismo, ele precisa, no primeiro momento, ser conscientizado para ele poder entender o que é essa doença, o que ela afeta na vida dele, na questão física, mental e até mesmo espiritual. Né? Então, é uma doença biopsicossocial e espiritual. E dentro desse processo de tratamento, ele precisa ter essa conscientização, né, de quais são os sintomas que essa doença apresenta, tanto na parte biológica, né, geralmente o alcoólatra, o dependente químico, ele já chega na clínica, sobretudo nos últimos anos, né, a gente tem essa experiência, ele já chega na clínica de uma forma bastante comprometida biologicamente. Então, os primeiros órgãos que sentem o uso, o abuso da droga, são os filtros, né, que são o fígado, o rim, pâncreas, pulmão, coração e aí vai. Então, geralmente, quando eles chegam lá, eles apresentam já algum sintoma nesses filtros. Geralmente tem lá uma pedra no rim, tem um problema no estômago, o fígado, o pâncreas, alguma questão no pulmão, né? O alcoólatra apresenta isso de uma forma mais ampliada, né? Que aí vai ter problema de pressão, vai ter colesterol, vai ter diabetes, né? Porque vai mexendo em todos esses filtros aí. Então, não é uma doença que ela não pega só o biológico, né? Porque vão vir também as questões psicológicas da doença. Por isso que dentro desse quadro de profissionais é exigido, né? É muito bom que tenha os profissionais da saúde mental, que no caso é o psicólogo e o psiquiatra. É muito difícil hoje uma clínica que ela consiga fazer um bom trabalho se não tiver o profissional da saúde mental lá dentro. Né? E a gente vai falar também desses profissionais. Se não der tempo hoje, a gente vai falar de uma outra live, né? Porque o resultado do tratamento, ele está intimamente ligado à experiência, à formação desses profissionais que vão fazer o tratamento. Né? Então, o psiquiatra ele é muito importante por conta do diagnóstico mesmo, né? Na internação, tanto ela voluntária quanto a involuntária, ela vai apresentar esse mesmo quadro de profissionais, né? Que é o psicólogo e o psiquiatra. E o uso da medicação, ela serve para
aliviar o sofrimento do sujeito quando é tirado a droga, né, de uma forma abrupta, vão ter alguns sinais e sintomas que a gente chama de crise de abstinência, né? Então, assim como a doença mental, ela vai mexer na parte biológica, também mexe na parte psicológica. Então, todo o doente mental, aquele que apresenta um sintoma de alguma doença mental, sempre vai mexer com o sono, com o apetite e com a libido, né? Então, toda doença mental vai mexer aí no sistema límbico, né? Então, a gente vai ter dificuldade para dormir, às vezes para pegar no sono, às vezes tem dificuldade de ter um sono contínuo, né? A pessoa dorme, mas ela acorda ainda cansada, e aí vai levando o nível de estresse, e aí já não se alimenta direito, não tem fome, ou tem fome demais, né? Está toda hora comendo. Então, a doença mental, ela vai desregular esse sistema que vai ser apresentado como um sintoma. Vai mexer na saúde física e mental desse sujeito. Por isso que é necessário ter lá o psiquiatra também. E outra questão que é importante ter o profissional, até para ter um diagnóstico mais preciso, porque no primeiro momento é muito difícil você fazer um diagnóstico, porque os sintomas eles ficam tudo muito parecidos, né? Então o sujeito ele para de usar o álcool e a droga, e aí ele vai ter o sintoma da abstinência, e esse sintoma ele é muito parecido com o sintoma de outras doenças. Por exemplo, o sintoma da abstinência pode ser muito parecido com o sintoma da ansiedade, ele pode ser muito semelhante ao sintoma da depressão. Às vezes é uma crise de abstinência e se confunde com uma ansiedade ou com uma depressão. Ou então com as duas junto, que seria a bipolaridade, né? E a gente só vai tendo mais clareza conforme o tempo vai passando. Então, a partir do momento que esse sujeito ele fica 2 semanas, 3 semanas sem usar a droga, esse sintoma tem uma tendência a sumir. Se ele continuar, já não é mais abstinência, né? Então, geralmente, o sintoma de abstinência ele vai se apresentar nos primeiros 21, nos primeiros 30 dias, em que o sujeito está lá sem o uso da droga. Então, um alcoólatra, ele vai ter dificuldade, vai ter tremores, né, nas articulações, nas mãos, nas pernas, vai ter pouca força nas pernas, e com o tempo ele vai reagindo a esse sintoma, né? Por estar num ambiente, um ambiente controlado, lá com regra, norma, disciplina, então ele vai retomando essa questão biológica de uma forma bem mais rápida do que as questões psicológicas, né? A parte psicológica, ela demora mais um pouco. Mas a partir do momento que esse sujeito ele entra no processo de desintoxicação, que se dá aí nos primeiros 45 dias, ele já tem uma boa melhora física, biológica. E aquele sintoma fisiológico, ele tem uma tendência de sumir ou ser amenizado. Então, a medicação ajuda muito nesse processo, né? Então, hoje, é muito difícil a gente fazer esse trabalho sem ajuda lá de um psiquiatra, né? O psicólogo, né? Para quem não sabe, o psicólogo ele não pode receitar a medicação, o remédio.
né? Esse remédio ele tem que ser ministrado pelo psiquiatra. Então, ele vai fazer a receita, a família compra essa medicação e o pessoal da clínica lá acaba administrando a medicação no horário prescrito lá pela receita do psiquiatra. Então, o psicólogo, além de fazer o atendimento individual, também tem a função de fazer o atendimento, as dinâmicas lá no grupo. Então, geralmente, o psiquiatra, ele vai fazer esse trabalho na clínica, geralmente uma vez por mês. Então, ele vai lá, faz o atendimento uma vez por mês, se for preciso aumentar a medicação, aumenta, se for preciso diminuir, diminui, se for preciso trocar, ele troca. E já o psicólogo, ele está, geralmente, lá, em média, uma vez por semana. Né? Até tem comunidades que vai 2 vezes na semana. Mas a maioria das comunidades, o psicólogo vai uma vez na semana e o psiquiatra uma vez no mês, né? Geralmente, no dia da visita, o psicólogo também participa, né, desse processo de reinserção social, onde ele pode falar com a família, pode ajudar aí nesse processo, que o sujeito ele entra na clínica ou na comunidade terapêutica e esse corpo técnico já fica preocupado em fazer o trabalho para quando ele voltar à sociedade, né? Então, é muito importante que os profissionais saibam para onde que ele vai, com quem que ele vai morar e tal, para já ir trabalhando essas questões pós-tratamento, né? Porque parece que 9 meses, que 1 ano é muito demorado, mas ele passa muito rápido para quem está lá vivendo o processo, né? A família até tem uma tendência a se assustar quando vai chegando perto da hora do paciente receber a alta. Então, os profissionais que vão trabalhar com o dependente químico, aqueles que vão ficar mais tempo, são os terapeutas, os conselheiros em dependência química, que vão ficar lá com ele no dia a dia, que são as pessoas que estão mais próximas, que dividem com ele lá a experiência do dia a dia. E essa pessoa, o técnico, que vai lá, o psicólogo e o psiquiatra, eles estão menos tempo, então tem que ser um trabalho em conjunto, né? E cada equipe tem lá o seu método de trabalho. Então é importante que a comunidade, que a clínica tenha uma equipe multidisciplinar, né? E que esses profissionais, cada um na sua área, trabalhem junto, né, de uma forma ordenada. Quando isso não acontece, a gente vai ter dificuldades lá no resultado. Então, uma clínica bem estruturada, ela vai ter lá um corpo técnico com um responsável técnico por essas pessoas, e essa pessoa vai ter a responsabilidade de ordenar, né, de organizar esse trabalho, esse tratamento, esse processo de conscientização, né? No primeiro momento com o grupo todo e depois de uma forma também individual, né? Cada sujeito vai ter a sua dificuldade, cada sujeito vai ter que fazer o seu caminho. E quando a gente começa a individualizar o processo, algumas comunidades, algumas clínicas têm algumas dificuldades. Uma dificuldade que a maioria das clínicas tem é de fazer esse trabalho com a família. Conforme eu já falei, né, em outras lives, a maioria das clínicas acaba terceirizando esse serviço, né? Porque nesse quadro da doença da dependência química, nós temos
duas síndromes lá que precisam ser olhadas, que é a dependência e a codependência. Né? Então, tem esse fator que geralmente as clínicas acabam terceirizando para os grupos de apoio, para o Amor Exigente, para o Al-Anon. Né? Na clínica onde eu trabalho, a gente tem lá um grupo, né, que apoia também essa família. Então, a gente tem reuniões semanais, uma vez por semana, onde essa família se reúne e é passado lá, né, a conscientização também para a família, tanto da dependência quanto da codependência. A maioria das comunidades não tem esse trabalho. E isso, quando a gente for olhar para o resultado, vai haver uma discrepância muito grande. Porque a gente entende que o sujeito ele não vai ficar saudável no mesmo lugar onde ele adoeceu. Né? Então, a dependência química não é a doença de um indivíduo, do sujeito. Ela é a doença da família. É a família que está adoecida dentro desse processo. Então, tem um que facilita as coisas para o dependente, tem o outro que é mais rígido, né? Então, tanto um quanto o outro, nos extremos, não vai fazer bem para o dependente, né? Então, a partir do momento que a gente entra num processo de conscientização, a gente vai buscar aquilo que a gente chama de sobriedade, né? Uma pessoa sóbria não é uma pessoa que não usa droga, que não está sob efeito da droga. Uma pessoa sóbria pressupõe uma pessoa equilibrada. Então, nem tão rígida e nem tão mole, não passar tanto a mão, não passar a mão na cabeça. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio com o sujeito, com o dependente, e também esse equilíbrio dentro da família. E isso não é uma tarefa muito fácil. Ela é simples, mas não é fácil. Então, precisa que a família também esteja junto nesse processo. Né? Então, essa é uma das principais dificuldades que a gente tem nesse processo de internação. Né? A maioria dos pacientes que eu ouço, eles dizem que eles querem parar de usar droga, mas eles não querem passar por esse processo de internação. E a maioria dos meus pacientes já passaram por esse processo. Né? E às vezes eles acabam recaindo, voltando ao uso, e aí a família interna eles novamente. E o resultado desse tratamento, né? Então esse tratamento ele vai ser, de alguma forma, como a gente vê aí, pela explicação que eu dei até agora. Então, o psiquiatra vai lá uma vez por mês. O psicólogo vai uma vez por semana. Então, sei lá, 90% do tratamento vai ser dado pelo terapeuta. E o terapeuta, na maioria das vezes, na maioria das clínicas, ele não tem uma formação técnica específica para executar essa função. Na maioria das clínicas, o terapeuta é um dependente que acabou o tratamento e acabou ficando lá para ajudar a equipe. Na maioria das clínicas é isso que acontece. Alguns têm formação, fizeram um curso na Febract, e tem a formação de especialista, de conselheiro em dependência química. Mas a maioria das clínicas, por conta de vários fatores, né? O principal deles é o preço mesmo. Né? O tratamento da saúde mental é um tratamento caro, que exige. Então, os profissionais que vão lá, o psicólogo não é um profissional barato, assim como o psiquiatra também não é.
E quanto menos formação a pessoa tem, menos ela ganha também. Então, a maioria das clínicas acaba colocando lá para trabalhar como terapeuta uma pessoa que terminou o tratamento, que está com dificuldade lá com a família, acaba ficando lá para fazer um estágio. E às vezes a pessoa também está insegura para sair de lá, né? E outra realidade que nós temos é que tem pessoas que só conseguem ficar bem, ficar sem usar droga, se manter lá dentro da clínica. Então, quando a gente olha para esses números, para essa equipe, e a gente vai olhar para o resultado, né? Eu comecei a falar na outra live, então o resultado que a gente tem, que foi uma coisa que sempre me incomodou a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a saúde mental, com o tratamento da dependência química, que é a minha especialidade, é o resultado desse processo. Então, o resultado, em média, do que a gente tem nas clínicas, uns pode até ter mais, outros menos, mas não é muito mais e nem muito menos. É mais ou menos essa média. É de 20%. Então, de cada 10 pessoas que estão lá na clínica, 2 vão ficar bem. E como que a gente... Qual que é a régua que a gente tem para medir essas pessoas que ficam bem? São os resultados da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, para a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa, para ela se considerar que ela teve um bom resultado no tratamento, ela precisa ficar 2 anos, 24 meses, sem usar droga. Então, a partir de 24 meses, de 2 anos, a Organização Mundial da Saúde, se esse sujeito voltar a usar droga, ela entende como uma recaída. Se ele voltar a usar droga antes de 2 anos, ela não vê como uma recaída, ela vê como uma volta ao uso. Então, a gente considera um paciente num processo de reabilitação, de recuperação, e ele vai ter uma condição para isso depois que ele está há 2 anos já sem beber, sem usar droga. Aí ele vai começar a criar uma condição de começar uma nova vida, porque antes disso ele vai precisar organizar. Eu costumo dizer para os meninos lá na clínica que o final do processo de internação não é o fim. Depois de 9 meses é que as coisas começam. Porque para chegar na condição de ser internado numa clínica para fazer um tratamento para dependência química, o sujeito já fez uma bagunça muito grande na vida dele. E ele saindo de lá, ele vai ter que arrumar essa bagunça. Então, a dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Ele vai ter que organizar a sua vida socialmente. Então, a maioria chega lá, sei lá, com dificuldades no seu CPF, por exemplo. Chega lá com dívidas. E o programa ensina lá no 8º, no 9º passo, que ele vai ter que fazer algumas reparações, ele vai ter que organizar a sua vida. E isso leva tempo. Tem alguns relacionamentos que ficaram por ser resolvidos nesse período. Tem os encontros e os desencontros da vida. Então, para a gente começar a zerar a nossa vida, porque essa é uma das dificuldades, Se o tratamento que ele faz lá não explica essas questões, que ele vai precisar encarar quando ele sair de lá, porque não é só o fato dele não usar mais, não voltar ao uso, não é só evitar a primeira dose. Não, ele tem que organizar a sua vida. Ele tem que cumprir lá o programa que foi sugerido. Então, e uma parte do programa que é sugerido lá
principalmente o 9º passo, ele vai só conseguir fazer quando ele sair de lá, aqui fora. Que são essas questões de organizar a sua vida, de criar uma condição para ter uma autonomia, para deixar de ser dependente dos pais, da esposa, e assim por diante dos filhos, né, dependendo do seu papel social que ele está cumprindo. Então, o que sempre me incomodou foi esse resultado. Então, de cada 10, vão ter lá 2 que vão conseguir vencer essa dificuldade. Os outros 8 vão ter dificuldade. Né? Desses outros 8, de novo, né, uma estatística, uma média, desses 8, 5, eles vão voltar ao uso nos primeiros 3 meses. Porque lá dentro da clínica, o mar é calmo, lá não tem dificuldade, não tem tempestade, né? A dificuldade vai estar aqui fora. E mar calmo não produz bons marinheiros. Então é aqui fora que ele vai ter mais dificuldade, né? Não estou dizendo que lá dentro também não tenha, mas o nível é outro. É bem mais difícil, aqui fora é valendo. Digamos que lá dentro da comunidade é um treino. Treino é treino e jogo é jogo. Eu costumo dizer para os meninos lá na clínica que eu posso, né, que eu tenho recurso para ajudar muito mais eles aqui fora do que lá dentro. Então, eles vão precisar muito mais da minha ajuda aqui, fora, na sociedade, do que lá dentro da clínica. Lá dentro da clínica eu posso auxiliar, né, individualmente, cada um, para que ele saiba o que precisa, o que deve ser feito, né, por onde começar. Então, o sujeito está lá perdido. Né? O uso e abuso da droga causa uma confusão mental. Né? A doença está aqui dentro. Então, antes de começar, de iniciar essa confusão que ele fez na vida social dele, a confusão se iniciou aqui dentro. E como que a gente faz para fazer o processo contrário? Para ele começar a organizar a sua vida. Nós temos que começar a organizar aqui dentro. Se aqui dentro não está organizado, fora também não vai estar. Então, o uso da droga faz com que aconteça esse fenômeno, né? O sujeito, ele usa a droga, ele entra num estado alterado de consciência. Ao entrar num estado alterado de consciência, ele busca o caos. Então, essa confusão mental, o resultado dela é o caos. E alguns dependentes, dentro dessa família adoecida, eles acabam acostumando com o caos. Quando as coisas começam a acalmar, eles buscam o caos, provocam o caos. Né? Eles sabem lidar com essa situação, porque essa situação não precisa fazer nada. Então, se tem um problema aqui, eu tenho um problema com a minha mulher, é só eu criar um problema maior com a minha mãe, e aí o problema da minha mulher fica secundário. Então, eles vão acabando perdendo, né, essa organização, porque a doença mental, ela provoca isso. Né? Então, o pensamento do sujeito já não está mais aquele pensamento estruturado, com começo, meio e fim, começa uma coisa e termina. Então, ele tem dificuldade de estruturar o pensamento, de estruturar uma ideia. E aí ele precisa que alguém que tem esse recurso auxilie ele nesse processo que é novo. Mas quem que vai estar lá para ajudar ele? Uma outra pessoa que está passando pelo mesmo processo que ele. Por isso que o resultado é esse. Entende? E é isso que me preocupa. Por isso que hoje eu estou fazendo esse trabalho, né? A gente ajuda essas pessoas que querem parar de usar
o álcool e a droga sem a internação. Por quê? Porque eu vou ajudar ele aqui fora. Eu vou treinar o soldado na batalha. Eu vou treinar o marinheiro na tempestade. E se ele aprender na tempestade, ele vai ser um bom marinheiro. Porque o processo, no início, nos primeiros 3 meses desse processo de tratamento sem internação, a gente não vai ter facilidades. Porque a droga vai estar ali exposta. Então, lá dentro da clínica, a gente não tem essa questão para trabalhar. Então, é bastante complexo esse trabalho. Porque a gente faz um trabalho lá dentro da clínica e o sujeito tem uma boa melhora, ele tem um bom entendimento, sabe? A gente tem até a convicção de que, pô, agora vai. Mas aí quando ele vem aqui fora, que ele volta lá para a família, às vezes a família não entendeu o processo, não provocou as mudanças necessárias, porque o que a gente entende com a experiência é que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não é o que o sujeito faz que traz um resultado não favorável. O que prejudica o sujeito não é o que ele faz. Geralmente, o que prejudica ele é aquilo que ele deixa de fazer. E isso não é só para o dependente, é na nossa vida mesmo. O que faz você perder o emprego, o que faz você perder o seu casamento, o que faz você perder os seus relacionamentos, na maioria das vezes não é o que você faz, mas é aquilo que você deixa de fazer. Se eu deixar de lavar a louça, deixar de ajudar a fazer as coisas aqui em casa, é problema para minha cabeça. São coisas simples, mas deixa de fazer. Experimenta chegar em casa do trabalho e não for lá dar um beijo na sua mulher e perguntar como é que foi o dia dela e tal. Então, no processo de recuperação, é a mesma dinâmica, né? A gente tem que dar continuidade nas coisas. Se não dá para acrescentar, para fazer algo novo, então que a gente aprenda, né? Vai devagar, vai com calma, mas vai. Dentro da clínica eles aprendem. O primeiro passo não vai te levar para o lugar que você quer, mas ele é capaz de tirar você do lugar que você estava. E por que eu coloquei esse título? Internação não é tratamento. Por conta desse resultado. Então, qual que é a resposta para esse questionamento? Internação não é tratamento. Não é mesmo. O tratamento, ele pode ou não acontecer no processo da internação. E o que eu estou afirmando aqui é que o tratamento ele acontece para esses 20%. Para esses 80%, no exemplo que eu coloquei aqui, ele não acontece. Então, o tratamento, ele pode ou não acontecer nesse processo de internação. Mas é mais fácil ou mais difícil? Depende de todos esses fatores, né? Assim como a doença, ela é multifatorial, são múltiplos fatores que levam o sujeito a ser acometido pela doença, o contrário também é verdadeiro. Então, no processo de tratamento, são múltiplos os fatores, por isso que tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não é só o psicólogo que vai dar conta, não é só o psiquiatra, não é só o terapeuta que vai dar conta, não é só o padre, o pastor que vai dar conta, mas todos juntos. E a família
Ela é parte fundamental nesse processo. Então, lá onde eu trabalho, a gente tem um bom resultado no nosso tratamento por conta dessa visão, né, que a gente colocou lá dentro do programa. Né? Quando eu cheguei lá, já tinha o grupo, mas a gente só melhorou o resultado. Né? Porque dentro do meu trabalho de conclusão de curso, na psicologia, eu já fiz um trabalho voltado para isso. O título do meu TCC é Toxicomania e Família e o Tratamento na Terapia Familiar. Então, aonde tem um toxicômano e ele faz parte de uma família, de um grupo de pessoas, essas pessoas que estão próximas dele também vão apresentar um sintoma. Assim como numa casa onde tem um hipertenso ou um diabético. Vai ter que ser mexido nessa alimentação de toda essa família. Não dá para tirar o sal só de uma parte da comida. Tem que tirar da comida que está na panela inteira. Assim como não dá para tirar o açúcar de tudo. E a gente vai ter que entrar nesse processo de criar consciência. Né? Hoje é essa pessoa que está apresentando esse sintoma. Amanhã pode ser eu, porque tem uma parte da doença que é genética na doença crônica. Na dependência química, a ciência não afirma isso. Então, por exemplo, na minha família, nós somos lá em 5. Tem o Carlos e mais 4 irmãs do Carlos. Aonde que a dependência se instalou? No Carlos. Se fosse genético, era todo mundo. Então, a gente tem que olhar também para essa questão do tratamento e do pós-tratamento. Mas por que não olha se a gente sabe? Não sei. Uma das questões que é clara para mim é a questão do valor. Então, eu coloquei aí como média de R$ 1.000 a R$ 3.500. Não é barato. Como que consegue? Diminuindo o custo. Diminuindo o custo, também diminui a qualidade. Tem tratamento aí, tem clínicas que é de graça, não cobra nada. De graça nem tem mais, porque precisa de uma ajuda. Quando é de graça é R$ 300, R$ 500. R$ 300, R$ 500, nenhum processo de terapia hoje. Porque só uma alimentação, você põe aí R$ 10. R$ 10 no almoço, R$ 10 na janta. Mais o banho, mais a luz, a água. Põe R$ 30 por dia. 3 vezes 3, 9, já dá R$ 900. Mas nós temos aqui próximo de nós o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, a diária lá é R$ 300. Ou seja, de 9 a 12 mil reais por mês. É a diária sem medicação, Tratamento de 45 dias. Então, o resultado que a gente tem, ele não é muito favorável, mas ele é o possível. É o que dá para a gente fazer nesse processo. Porque depende também de muitos fatores. Depende
da qualidade, da qualificação desses profissionais que fazem parte lá da clínica, né? Por isso que a gente tem que conhecer a clínica antes de colocar lá, porque depois não adianta olhar. É por isso que eu estou fazendo essas lives, para que essas pessoas tenham pelo menos um conhecimento antes disso, né? Porque o ideal é você buscar a ajuda de um profissional antes, você procurar saber das coisas antes, né? Mas como que as pessoas descobrem os grupos de apoio, ou como que as pessoas conhecem o Carlos? Só depois que o familiar delas foi internado numa clínica. Eu faço esse trabalho há mais de 20 anos, eu moro há 25 anos aqui em São Paulo, e todas as pessoas que eu conheço aqui me conheceram fazendo esse trabalho no grupo. E 90% dessas pessoas que me conheceram porque tinha alguém internado numa clínica, que foi lá no grupo onde eu fazia o trabalho voluntário, ainda faço até hoje. Infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente não está fazendo. Então, eu queria deixar essas explicações aqui. Então, eu fiz uma live no sábado, estou fazendo essa live hoje. Essa semana eu vou fazer mais umas 3 lives. E vai ter um dia na semana que nós vamos fazer uma live ao vivo com perguntas e respostas, e as pessoas podem participar dessa live, né? As pessoas que têm alguma dúvida, que querem falar alguma coisa a respeito de tudo isso, porque eu vejo poucas pessoas falando sobre a questão do tratamento sem internação. E agora teve uma mudança na nova lei, essa lei de 2020, a lei 11.343. Se você quiser saber um pouco mais da mudança dessa lei, entra lá no Google, lei 11.343. Teve umas mudanças a respeito desse processo do tratamento com uma internação, né, que eu vou falar na próxima live sobre a diferença, né? Então, tem o processo de internação na clínica, na comunidade terapêutica, e aí eu vou falar sobre os tipos de tratamento e os tipos de internação. Então, tem a internação voluntária, que agora o nome não é mais internação, é acolhimento voluntário, quando o sujeito quer fazer parte do tratamento voluntariamente. Tem o tratamento involuntário, que é quando o sujeito não quer, que se coloca em risco, e tem o tratamento que é indicado pelo juiz, que é o compulsório, que daí tem, para cada tipo de tratamento tem uma regra. E nessa lei aí explica um pouquinho das regras, e eu vou tentar deixar o mais claro possível, que as pessoas que, quando precisem de uma internação, elas entrem no nosso canal, na Saúde Mental Extrema, e ela tire pelo menos algumas dúvidas, né? Então, hoje seria esse tema, e na próxima semana a gente vai falar sobre essas 3 questões do tratamento voluntário, involuntário e compulsório. Como que funciona, e também vamos falar um pouco de resultado. Então, eu espero você novamente. Eu vou fazer da mesma forma, nesse mesmo horário, e aí eu vou entrar aqui ao vivo, e agora a gente está montando esse canal aqui faz pouco tempo, tem poucas pessoas, mas daqui a pouco vai começar a ficar melhor. Mas essas lives eu vou deixar todas aqui para aquelas pessoas que realmente querem trabalhar com isso. E aí também está passando na tela o tempo todo aí o nosso endereço no Facebook, que é a Saúde Mental Extrema, e também nós temos um canal lá no YouTube, né? Só digitar Saúde Mental Extrema, os vídeos também vão ficar lá nesse canal. Certo?
Então, um forte abraço e até a próxima. Cuide-se.